unidos num só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande, o Evangelho de Jesus anunciar. E é nessa alegria de iniciadores do Evangelho, que a gente se reúne hoje aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração pelo sino do Arquidiocesano de São Paulo, todos juntos. Divino Espírito Santo, vós sois a alma da Igreja e renovais a face da terra. Vinde em nosso auxílio na realização do primeiro sino do Arquidiocesano de São Paulo. Renovai em nossa fé a esperança e a Arquidiocesano, é a primeira vez em que a gente faz uma convocação para vocês, tudo via internet. Isso que eu acho mais interessante, a força que as mídias digitais elas têm de poder reunir pessoas, é isso, né? O Encontro Pascom em Ação que foi feito no ano passado foi nessa linha. A participação de 80 pessoas foi estritamente com as redes sociais. E vocês hoje estão aqui, atenderam ao nosso apelo. Então nós queremos conscientizá-los de onde vocês estão, quem é essa arquidiocese que você trabalha. Muitos fazem esse trabalho, ajudam na evangelização por amor à igreja, mas talvez nem conheçam a sua arquidiocese. Não sei se todos estiveram na abertura do sínodo como membros da comunidade, de comissões de sínodo, então a gente vai passar para vocês um vídeo. Vamos ver um filminho legal agora, um vídeo institucional da nossa arquidiocese. A história da Igreja Católica em São Paulo tem início em 1554, com a chegada dos primeiros missionários jesuítas vindos de Portugal e Espanha. No dia 25 de janeiro daquele ano, em torno do pequeno colégio, foi celebrada a missa que é o marco de fundação da aldeia de Piratininga, transformada com o passar dos anos em uma das maiores cidades do mundo. Da porta do pátio do colégio, fundado em 1554, à porta da Catedral da Sé, de 1954, são 400 metros que contam os 400 anos de uma cidade que passou de uma igreja de taipa de pilão para o quarto maior templo neogótico do mundo. Essa mudança diz muito sobre a história da própria metrópole. São Paulo foi elevada em diocese em 1745 e em arquidiocese em 1908. Foram 11 bispos e 7 arcebispos, dos quais 5 receberam o título de cardeal. Atualmente, a arquidiocese está organizada em 6 regiões episcopais e 3 vicariatos ambientais: povo da rua, comunicação, educação e universidade. São 306 paróquias para uma população estimada em mais de 7 milhões de habitantes, dos quais, segundo dados do censo 2016, quase 5 milhões são católicos. Para atender a uma população tão grande, a arquidiocese conta com a dedicação de 359 padres diocesanos, 546 religiosos e 95 diáconos permanentes. Há também uma significativa presença da vida consagrada. São cerca de 110 congregações femininas e 70 masculinas, totalizando mais de 2.300 religiosos, além de 115 novas comunidades, movimentos e outras associações eclesiais. Como metrópole cosmopolita, São Paulo oferece aos imigrantes missas em francês, inglês, japonês, italiano, espanhol, chinês, alemão e coreano. São mais de 30 pastorais organizadas e uma infinidade de ações sociais.
Algumas delas nasceram na arquidiocese e se tornaram referência para a igreja no Brasil, como a Pastoral Operária e a do Menor. Em uma das associações ligadas à igreja na cidade, o Arsenal da Esperança, são acolhidos 1.200 moradores de rua a cada noite. Há ações entre os encarcerados, as mulheres marginalizadas, as crianças e os adolescentes infratores. Também estão por aqui a maior maternidade social da América Latina, o Amparo Maternal, e o maior centro de acolhida para migrantes e refugiados do país, por meio de uma parceria da ONU com a Caritas Arquidiocesana. Trata-se de uma rede de solidariedade e caridade cristã espalhada nos 4 cantos de São Paulo, das áreas centrais às periféricas. Por meio de ações como a Operação Periferia, realizada na década de 1980, para expandir a presença da igreja na cidade, dando origem a dezenas de novas paróquias e comunidades, o Seminário da Caridade, que incentivou, no início dos anos 2000, uma reflexão sobre a organização dos serviços sociais da Igreja em São Paulo, e o Congresso de Leigos, em 2010, que destacou a missão dos batizados nos seus locais próprios de vivência e atuação, como o trabalho e a família. A Arquidiocese tem buscado cumprir a missão de testemunhar Jesus Cristo na cidade. Considerando os novos desafios e urgências, o cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano, lançou uma série de questionamentos para a Arquidiocese. As coisas estão bem do jeito que estão? A vida da igreja nesta arquidiocese está bem cuidada e produz o fruto esperado? Estamos bem focados nas grandes questões da vida e da missão da igreja? Poderia ser diferente a organização e a atuação pastoral da arquidiocese para melhor corresponder à sua missão? Buscar respostas a essas questões foi o que motivou o cardeal a anunciar e convocar, na solenidade de Corpus Christi de 2017, a realização do primeiro Sínodo Arquidiocesano de São Paulo. Sínodo é uma palavra que significa caminho feito juntos e passou a se referir a reuniões especiais em que a igreja discute assuntos relacionados à sua vida e missão. O sínodo é uma prática antiga na igreja. Sempre que era preciso debater um assunto importante e de grande interesse, os bispos se reuniam no mesmo lugar, até chegarem a uma conclusão. E a partir daí, todos passavam a caminhar juntos. Com o tema Caminho de Comunhão, Conversão e Renovação Missionária e o lema Deus habita esta cidade, somos suas testemunhas, o primeiro Sínodo Arquidiocesano de São Paulo inicia seus trabalhos em 24 de fevereiro de 2018. O primeiro ano será dedicado à fase paroquial e tem o objetivo de promover a reflexão e a tomada de consciência sobre a vida e a missão eclesial nas bases da Igreja. Em 2019, será a vez das regiões e vicariatos episcopais refletirem sobre suas realidades. Finalmente, em 2020, será realizada a Assembleia Sinodal, da qual deverão tomar parte delegados que representarão todas as realidades eclesiais da arquidiocese. Todos os momentos do caminho sinodal deverão ser acompanhados de intensa oração ao Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora, do apóstolo São Paulo, dos santos e bem-aventurados que viveram e trabalharam em São Paulo e dos santos padroeiros de nossas comunidades. Confiamos na sua intercessão para sermos, em nosso tempo,
Testemunhas de Deus na cidade de São Paulo. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Que bom que nós estamos aqui, chamados, convidados, convocados para este momento importante do Sínodo, onde o Vicariato da Comunicação, ele se prepara com este lançamento junto a vocês, que são aqueles agentes que estão lá na base, lá no início, lá na ponta, lá no começo, nas suas paróquias, nas comunidades, para que o Sínodo comece a andar mais e mais nas nossas comunidades. Que bom que nós estamos aqui nesta manhã. Então, o tema e o lema do Sínodo, nós já temos ouvido, já temos falado muito sobre isso. Mas eu chamo a atenção para 2 pontos do tema do Sínodo, que é justamente a comunhão, que nós somos chamados a esta realidade de comunhão, e a missionariedade. Comunhão porque nós queremos caminhar juntos. Aqui pelo vídeo a gente vê tanta coisa que já vem sendo realizada. Às vezes a gente pergunta assim: o que a igreja vai fazer? Agora, com a campanha da fraternidade, a gente escutou muito essa pergunta: quais são as iniciativas que a igreja vai criar para diminuir a violência? A igreja não vai criar, porque ela já criou, ela já está fazendo. E se a gente fosse escutar, ouvir cada um aqui, a gente ia ver quantas atividades, fora aquelas que foram apresentadas aqui, que já são realizadas, né? Agora, muitas dessas iniciativas, elas são desconhecidas, a gente não apresenta isso. Então o Sínodo será também uma ocasião para a gente colocar tudo isso em comum. É a nossa comunhão de atividades em torno do anúncio do Evangelho, da Boa Nova de Cristo. É o nosso trabalho pelo Reino, que nós queremos cada vez mais colocar em comunhão. E a comunhão suscita de nós não caminhar, não viver segundo o nosso pensamento, mas também ouvir o outro. Para fazer comunhão é preciso escutar. Pode ser que na nossa região, na nossa comunidade, as coisas estejam muito bem, mas será que está assim em toda a arquidiocese? Então nós precisamos ouvir, precisamos escutar o outro. O Sínodo será esse grande momento do testemunho de comunhão, de escutar, de ouvir, de repensar a nossa caminhada, de apresentar aquilo que nós já fazemos, mas também um despertar missionário. Esta palavra tem sido repetida muitas vezes, mas muitas vezes também existe uma confusão em torno do que é ser missionário, né? O Papa Francisco tem nos dado um caminho, uma direção bastante clara: uma igreja em saída. E para ser igreja em saída, nós não precisamos exatamente ir para outro lugar, mas dentro das nossas comunidades, né? Praticar, viver essa realidade missionária enquanto comunidade ali. Às vezes a gente escuta alguém dizer assim: lá no meu bairro, na minha rua, não tem igreja. E eu sempre falo assim: mas você não mora lá? Moro. Então quem é a igreja? Você. A realidade missionária não é esperar uma estrutura missionária, mas é tomar a consciência de que cada um de nós, no seu trabalho, na onde vai, no seu dia a dia, no ponto de ônibus, pegando o metrô, nós somos missionários, porque nós temos um momento de testemunhar a fé. Como é que nós estamos testemunhando a nossa fé? Como é que nós estamos sendo esta igreja em saída, que vai ao encontro das diferentes realidades da nossa grande cidade de São Paulo? Isso é ser missionário. Uma palavra forte que nos animasse. Muito se discutiu esta questão: somos suas testemunhas. E alguns falavam assim: não, mas não fica muito bem assim, porque parece uma coisa, parece outra. E daí se chegou a esta consciência: nós somos suas testemunhas, sim. Nós somos testemunhas de Jesus na grande cidade. Nós já estamos fazendo esse trabalho, mas precisamos melhorar
aquilo que fazemos. Daí aquelas perguntas: será que as coisas estão tão bem quanto nós imaginamos? Será que nós já conseguimos atingir os nossos objetivos? Será que aquilo que nós fazemos é suficiente para que a Igreja de Jesus Cristo seja um sinal, um testemunho nessa grande cidade? Será que às vezes nós não perdemos o rumo das coisas, aceitando propostas ou aceitando outros pensamentos que às vezes até contrariam a fé? Então isso se trata de uma revisão de todo o nosso trabalho, não para fazer uma crítica, mas para apresentar esta realidade. É aquilo que Dom Odilo tem repetido tantas vezes: olhar-se no espelho. Antes de sair de casa, a gente se olha no espelho, né? Se o cabelo não está muito ajeitado, a gente ajeita. Se a cara não está muito boa, a gente dá um jeitinho de melhorar. Às vezes não melhora muito, né? Mas a gente tenta pelo menos. Então, pelo menos tentar já é alguma coisa, né? Mas é isso, é a gente se olhar no espelho, olhar a cara da nossa comunidade, olhar a cara da nossa igreja, ver como nós estamos vivendo a fé. Não nos contentarmos se na nossa comunidade a igreja está quase cheia. Mas tem bastante gente. Mas tem muito mais gente do lado de fora. Tem muito mais gente que não conhece a palavra do Evangelho. Às vezes tem pessoas que moram na rua, onde tem uma comunidade, uma igreja, e de repente se desperta e diz assim: eu não sabia que tinha uma igreja aqui. Por quê? Por que dessa dificuldade? Então, é este olhar-se no espelho. A proposta do Sínodo é muito concreta. Olhar-se no espelho, olhar a nossa realidade, nós nos fazermos esta autocrítica e a partir disso traçarmos novos rumos da evangelização na grande cidade. Aquilo que já estamos fazendo e melhorar aquilo que estamos fazendo. Ninguém vai dizer que nós estamos parados, porque isso seria uma mentira, isso seria uma inverdade. Nós já fazemos muitas coisas, mas será que isso está sendo suficiente? Mas nós somos poucos. Que tal se a gente chamar outras pessoas, convidar novas lideranças, trazer mais pessoas, mais discípulos missionários para esta grande campanha de evangelização, para esta grande missão na nossa cidade? Este é o objetivo do Sínodo, é esta movimentação da nossa arquidiocese. Grande recurso de leigos, muitas pessoas envolvidas, mas nós precisamos fazer esta avaliação. E o Sínodo tem esses 3 momentos. Aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje é justamente trazer os agentes da pastoral da comunicação para que todo esse trabalho que vai acontecer nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, tudo isso seja compartilhado, seja dividido, seja apresentado, para ver a dinâmica do Sínodo. No ano de 2018, o Sínodo tem um enfoque nas comunidades. Então é lá que nós estamos inseridos, é lá que nós precisamos fazer o nosso trabalho, a nossa movimentação. 2018 será um ano intenso, seja pelos momentos celebrativos, que são 7 momentos celebrativos ao longo do ano, seja pelo questionário, que será feito nos meses de julho e agosto. E esse questionário vai nos permitir olhar mais aprofundadamente para a realidade das nossas paróquias, das nossas comunidades, né? Porque ali nós vamos escutar quem é católico e quem não é católico. Porque nós vamos bater na casa de alguém, e se esse alguém não é católico e se dispuser a responder, essas respostas serão importantes, porque elas vão nos dar daquilo que está sendo a nossa igreja. Então esse questionário vai ser um momento importante, e a PASCOM terá um papel fundamental nisso, de ajudar a promover este questionamento, esta revisão das realidades. 2019 será então o ano das regiões episcopais e dos vicariatos ambientais, dos 3 vicariatos ambientais: comunicação, educação e povo de rua, né? E das 6 regiões episcopais. Nos últimos meses,
no jornal O São Paulo, tem sempre saído uma coluna, né, com perguntas que foram chegando à redação do jornal. A maioria dessas colunas eu fui respondendo aquilo que estava lá. Mas uma pergunta que às vezes as pessoas estão inquietas com isso: o que é que vai mudar na arquidiocese? Se as regiões episcopais vão acabar, se vai mudar isso ou se vai mudar aquilo? O sínodo começa com perguntas e não com respostas. Nós não temos essas respostas do que vai acontecer. Então as perguntas são boas, mas as perguntas corretas. As perguntas a respeito da realidade e não as perguntas a respeito de conclusões, dando como certo que vai acontecer isso ou que vai acontecer aquilo. Nós não sabemos. Nós não sabemos, porque se nós já soubéssemos isso, concordam comigo que não precisava fazer sínodo? Nós estamos perdendo tempo, né? Então, não se parte das respostas, mas se parte das perguntas certas para fazer uma avaliação. Em que a igreja escuta o Espírito, olha para a sua realidade e projeta novos caminhos para responder ao apelo do Espírito, porque é o Espírito que conduz a igreja. Na história da igreja, nós temos muitos testemunhos e muitos exemplos disso. E aí sim, 2020 será o ano da grande Assembleia Sinodal. É isso que vai caracterizar o final, o encerramento do sínodo. Esta grande Assembleia, feita com os delegados, pelas comunidades, pelos vicariatos, pelas regiões. E aí, junto com todo esse material, a análise de todo esse material, de todos esses questionários, aí sim, vamos começar a pensar e a fazer as propostas, até uma conclusão do sínodo. E a partir desta conclusão é que nós vamos fazer esse planejamento, então, a partir de 2020. Ou seja, 3 anos de intenso trabalho para que depois, então acabou o sínodo, acabou tudo. Não, aí que começa o trabalho de colocar em prática aquilo que foi o pensado, analisado, refletido, discutido durante os 3 anos de trabalhos sinodais. Então, a dinâmica do sínodo, ela está aí nos 3 anos. O que é que nós temos pela frente? Muito trabalho. Isso a gente pode garantir, né? Só para responder os questionários, a gente tem feito ali algumas contas e os números que a gente chega são números muito grandes para a gente ter uma análise real, o mais próximo possível da nossa grande cidade. A gente sabe que muitas coisas vão acontecer e nós precisamos cada vez mais divulgar, apresentar, ajudar, facilitar esses acontecimentos. Nós temos muitos recursos, mas às vezes a gente nem usa tudo aquilo que tem. Então a comunicação vai precisar dinamizar esses recursos para que tudo isso facilite os nossos trabalhos. O que eu desejo para vocês? Um bom trabalho sinodal, muito serviço a gente vai ter. E aí a gente precisa de disposição. E isso eu tenho certeza que vocês têm. Muito obrigado.